Shabbat Shalom! Hoje vamos estudar mais uma paraxá, a paraxá Lech Lechá, que encontra-se em Gênesis, capítulo 12, verso 1, até o capítulo 17, verso 27. Hoje são 9 de novembro de 2024, 8 de Reshvan de 5.785. Hoje vamos abordar os seguintes temas: introdução, uma breve introdução, Abraão e Tera, seu pai, o contexto da vida de Abraão, Abraão e Ló, o Egito na vida de Abraão, isso é muito importante, porque passamos por isso, temos os nossos Egitos, os nossos desertos, e os 2 filhos e 2 nações. Bem, quanto à introdução, nós podemos começar dizendo que Abraão ele nasceu no ano de 1948 a partir da criação, ou seja, a partir do momento que Deus criou todas as coisas, a partir da criação de Adão, nós contamos 1948 anos e então chegamos ao nascimento de Adão. Ou então, a partir de Cristo, nós retrocedemos 1813, que temos também o nascimento de Adão, ou seja, a partir da criação, 1948, e de Cristo, voltando ao calendário, 1913, e essas são as datas mais aceitas. E ele existiu, Abraão viveu no tempo de Nimrod, então você veja como é que era o contexto de Abraão, de vida de Abraão no tempo de Nimrod, que foi um dos mais perversos reis daquela época. E Nimrod, ele é tido na Bíblia, é falado como um voraz caçador. Não apenas caçador de caças de alimento, mas também caçador de povos e submetê-lo à sua escravidão. O pai de Abraão era Terá, que era um nobre da corte de Nimrod. Então Abraão ele viveu dentro de um contexto que o pai dele, por ser da corte de Nimrod, ele viveu envolvido em tudo aquilo, ou seja, em todas as idolatrias, em tudo aquilo que se levantava contra o Deus. Abraão ele esteve presente na época da construção da Torre de Babel e também teve influência da cultura que era praticada no início. E isso é algo muito importante, porque quando Deus chama Abraão e dá um filho, Isaac, e pede a Abraão para levar o filho para ser sacrificado, isso era um protocolo, era um padrão que Deus precisava quebrar na mente de Abraão, porque em toda a sua vida ele via isso, ou seja, crianças eram oferecidas aos deuses daquela época, porque no tempo de Nimrod havia vários deuses, e cada deus tinha sua oferenda, e um desses deuses solicitava a vida de criança. Então, dentro daquela cultura, na Mesopotâmia, era normal ver e presenciar sacrifício de criança, e Deus precisava quebrar isso no coração de Abraão. Essa é uma das abordagens que é feita em relação a Deus ter pedido o filho dele para ser sacrificado, porque quando Deus intervém e diz a Abraão: Abraão, não estenda a mão contra seu filho, ele quebra na cabeça de Abraão aquela casca que envolvia toda a cultura que Abraão viveu. Então Abraão ali também começa a entender que o oferecimento de crianças como holocausto, como sacrifício a deuses, não era algo vindo da parte de Deus e precisava ser quebrado. Então Abraão vai, submete-se, provavelmente também por essa questão, ou seja, de haver uma cultura nesse sentido, com toda dor no coração, ele vai então oferecer seu filho, e na hora que ele levanta a mão, Deus disse: não toque a mão no menino, porque esse não é o meu jeito, eu prezo pela vida. E a partir dali, Abraão então teve um renovo no que diz respeito à cultura idólatra que ele vivia. Abraão ele cresceu numa sociedade onde todos, inclusive o próprio Abraão, eles adoravam a ídolos. Um outro ponto também é que Abraão tinha, isso é registrado em livros
no Talmud, os próprios sábios da tradição judaica falam a respeito disso, que com 3 anos ele já se questionava quanto tudo aquilo que acontecia, toda aquela idolatria, que existia alguém superior a tudo que existia, ao mundo da criação e tudo, e aquilo já era inquietante na vida de Abraão, com 3 anos de idade. Isso nos dá também uma referência, porque Abraão chegou no nível humano de tzadik, no nível humano de justo, porque desde pequeno ele já era inquietado por Deus quanto à questão de vários ídolos e tudo aquilo que acontecia. Um outro ponto também diz respeito ao que lemos do retorno de Abraão para a casa de seu pai, como ele destruiu os ídolos do pai e foi preso por heresia. Abraão, quando teve essa revelação de Deus a respeito de ter um único Deus e dar um basta em tudo aquilo que diz respeito à idolatria, a primeira coisa que ele fez foi, quando retornou para a casa de seu pai, ele foi e quebrou todos os ídolos, porque aquilo era uma forma de trazer maldição, inclusive para seu pai e sua família. E ele foi preso por heresia, em função de quebrar todos os ídolos. E não somente isso, ele também foi apegado-se firmemente à sua fé e enfrentar a própria morte. Conta os sábios do judaísmo, isso se encontra no Talmud e no Midrash, que Abraão foi jogado, foi lançado em uma fornalha ardente e Deus o livrou milagrosamente, de forma sobrenatural, e Abraão sobrevive. A mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tiveram como experiência quando foram jogados em uma fornalha de fogo, e a fornalha foi aquecida várias vezes, e eles lá lançados, e conta o relato bíblico que quando eles saíram, nem cheiro de fumaça tinha nas roupas ou nos cabelos dele. Isso que Abraão passou pode ter servido como uma experiência para Sadraque, Mesaque e Abidnego, no sentido de confiar em Deus. Logo que ele livrou Abraão, ele também iria livrar. E eles disseram o seguinte: mesmo que Deus não nos livre, nós continuaremos a servir ao Senhor mesmo assim. Então, a experiência que Sadraque, Mesaque e Abidnego teve na época de Daniel, na época da Babilônia, quando eles foram cativos na Babilônia, Abraão já havia tido em seu tempo, quando foi lançado em uma fornalha de fogo ardente, por ele firmar a fé em um único Deus. E aí nós entramos então no estudo da Paraxá. O estudo da Paraxá pode ser feita todo em um dia, no sábado, onde é estudada a Paraxá, mas se vocês têm, por exemplo, a Torá, então vocês vão ver o seguinte, que na Torá ele tem aqui umas divisões dentro do próprio capítulo, ou seja, nós temos aqui Gênesis, né? E aqui embaixo nós temos o segundo capítulo, ou o terceiro, o quarto parte. Então, dentro de Gênesis, capítulo 12, verso 1, até o capítulo 17, verso 27, ele tem subdivisões para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Por quê? Porque assim era o maná no deserto, ou seja, o maná no deserto caía uma porção a cada dia, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e na sexta caíam 2 porções, que era da sexta e do sábado. Se eu entendo que a Torá, que é a Bíblia, né, a Taná no hebraico, que são os 5 primeiros livros de Moisés, mais os profetas, Salmos, os livros históricos, e no nosso caso como cristãos, conta-se também ao Novo Testamento, tudo isso sendo um pão, né, um alimento para a nossa alma. Então é lido também dessa forma. Eu leio uma porção de Gênesis capítulo 12, que nós estamos lendo, verso 1 até o capítulo 17, verso 17, uma porçãozinha a cada dia, para que no sábado eu já tenha lido todo. E geralmente essa leitura dobrada é feita
na sexta-feira à noite, ou seja, na sexta-feira à noite eu leio a porção do sexto dia e do sétimo dia, fazendo a conclusão, que é o Mafti, nós vamos ver mais na tarde, e a leitura do profeta no sábado, e também onde é estudada a Paraxá, como nós estamos estudando. Então, indo ao primeiro dia, como se fosse a primeira porção do domingo passado, Abraão então recebe a ordem de sair de Ur dos Caldeus, ou seja, largar a idolatria. Ele foi chamado por Deus: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te enviarei. O que Deus estava dizendo assim, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do contexto da idolatria. E é o que nós temos que fazer, sairmos do contexto da idolatria, seja ela qual for. Não só a idolatria de uma imagem, ou a idolatria de uma pessoa, ou a idolatria de um conceito humano, ou a idolatria de um sistema político, ou a idolatria de um poder aquisitivo e econômico, seja qual for. Qualquer coisa que assuma o lugar de Deus é idolatria. Então a primeira coisa que nós temos para seguir a Deus é sair da idolatria. O que Jesus disse ao homem rico, ao rico insensato? O que é que eu preciso para seguir o Senhor? É necessário que você cumpra os mandamentos. Ele diz assim, olha, eu cumpro todos os mandamentos. E aí Jesus diz, olha, então é o seguinte, você vai vender tudo que você tem, você vai repartir os pobres, deixar tudo e me seguir. Nessa hora houve um peso no coração do jovem insensato. Por quê? Porque a riqueza tinha mais valor na vida dele do que seguir ao próprio Jesus. E isso era um motivo de idolatria na vida daquele jovem. Outro ponto também é que tomou tudo que era dele, inclusive sobrinhos serviçais, assim como aconteceria no Egito. Então a gente começa a perceber que a vida de Abraão ela vai espelhar as futuras gerações. Até porque Deus disse que faria dele uma grande nação. E a grande nação eram filhos dos filhos dos filhos, que consequentemente puxaria ao patriarca Abraão. E uma dessas características é justamente isso, que quando Israel saiu do Egito, ele tirou tudo do Egito, não deixou nada que era dele. O que era do Egito ficou, mas o que era dele, não. Tirou tudo do Egito. E é isso que nós devemos fazer. Tudo que é nosso, Deus nos dará. Nos tirará do Egito, da vida de pecado, da vida mundana. Tirará tudo que é essencialmente nosso e necessário, mas no restante temos que deixar. Não devemos trazer cultura, valores, linguajar, vestes, nada. O que é do Egito, fica no Egito. E o que é nosso? O que é nosso é o nosso caráter, a nossa comunhão com Deus, o nosso comportamento baseado na Torá, baseado nos princípios bíblicos. Esses elementos é o que é nosso e devemos tirar de lá. Inclusive nossos familiares, né? Temos que buscar nossa família, ou seja, nossos filhos, esposa, mãe, pai, sobrinho, todos que fazem parte da nossa família, nós temos também ajudá-los a sair do Egito. E foi isso que Abraão fez. Abraão não só tirou aquilo que era efetivamente dele, não oriundo de alguma idolatria ou de algum Deus, mas também trouxe seu sobrinho. E por que ele trouxe seu sobrinho? Porque o irmão de Abraão, pai de Ló, havia falecido. E Abraão se colocou como responsável pelo seu sobrinho, mesmo não sendo o pai dele. E a gente vai ver no decorrer da história o quanto Abraão zelou pela vida de Ló. E outro ponto também interessante é, por ter medo de Faraó, mentiu quanto a Sarai, sua esposa. Nesse momento, Abraão se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai. Então, Abraão, por temer, ter medo do que Faraó poderia fazer com ele, então ele colocou uma meia-verdade dizendo que Sara era sua irmã. Na verdade mas só por parte de pai, não por parte de mãe. E uma meia-verdade é uma mentira completa. E esse ponto foi um ponto de tristeza, inclusive no coração de Abraão, porque ele deveria sim ter confiado em Deus. Eu falo deveria, não como arrogância ou como prepotência do que ele deveria, que eu não faria isso, não.
faria isso e faço coisas até piores. Eu tenho muito medo das coisas que podem me acontecer, eu temo, eu choro, eu pranteio, eu clamo a Deus, eu faço minhas penitências diante do Senhor, para que eu não sucumba a pecados que são muitas vezes até corriqueiros, que todos nós temos, mas nós também sabemos que se nós pecamos, temos um advogado perante Deus, que é Cristo Jesus, que nos livrará de todo pecado. Mas algo importante a falar é que o medo que muitas vezes nos circunda é algo normal. Abraão teve medo, Davi teve medo. Davi teve medo a ponto de se disfarçar de doido, para não ser morto. Ele deu uma de doido, ele ficou babando e falando coisa com coisa na parede da cidade, nos muros da cidade, para não ser preso e nem ser morto. E deram ele como doido e largaram ele. Então o medo faz parte. Agora, nós temos que, de alguma forma, vencer o medo. E a gente vai ver no decorrer da história que Abraão vai vencendo os seus medos. Nós vamos ver na história que Abraão venceu a questão de sacrificar o filho. Nós vemos também que Abraão venceu o medo a ponto de confiar plenamente em Deus e ser justo perante o Senhor. E um ponto que foi colocado no primeiro dia foi que a mentira de Abraão para que ele não viesse a morrer. No entanto, essa mentira para que ele não viesse a morrer fez com que Faraó tomasse a esposa dele para Abraão. Ele tomou a esposa, mas não a teve como esposa, ou seja, não dormiu com ela, não teve relação, porque ele tinha muitas esposas. Ela apenas foi preparada para ser uma das esposas dele, não chegou a vias de fato. E isso causou muita dor no coração de Sara e também no coração de Abraão. Provavelmente eles iriam precisar, ao terminar isso, de uma terapia de casal, porque foi uma situação delicada e complicada. O coração de Abraão ficou muito pequeno com tudo aquilo que estava acontecendo, porque ele amava Sarai e Sarai amava Abraão. No segundo dia, que seria segunda-feira, a porção foi que Abraão recebe o pagamento em função de sua mentira. Ou seja, o que foi que aconteceu? Quando Abraão mente que Faraó, sem saber, vai lá e toma Sarai como sua esposa, Deus então, por ele estar cometendo um pecado diante de Deus, que era o pecado de adultério, que ele tinha tomado a esposa, mesmo ele não sabendo, né? Deus então fere não só Faraó, mas como todos da sua casa, de pústulas, de dores, de doença, porque ele tinha cometido isso, e Deus dá a Faraó uma revelação a respeito disso, porque isso já estava acontecendo, porque ele tinha tomado a esposa de alguém como sua esposa. E mesmo sem saber, há consequências do pecado. O pecado sempre traz consequência. Nunca pense que o pecado não traz consequência. Traz consequência sim. Olha o caso de Davi. Davi desejou a esposa de Urias, né? Urias estava na guerra, era um dos generais de Davi. Davi então pede para o general de Urias colocá-lo na frente de batalha, para então Urias vir morrer, e porque Davi desejava a esposa de Urias. E esse desejo e essa relação extraconjugal que Davi teve com a esposa de Urias trouxe deveras muitas dores e consequências na vida da família de Davi. Os filhos se rebelaram contra ele, com exceção de Jonatas. Os filhos de Davi tentaram tomar o reino dele, o expulsaram do seu reino, e isso tudo em função do pecado de Davi. Davi viveu durante muito tempo o fruto de seu pecado. Então o pecado sempre traz suas consequências. O outro ponto também é que o Eterno aflige Faraó de pragas, como eu acabei de falar, e Abraão precisou voltar para Betel. Para Faraó se livrar disso, ele então devolve a esposa a Abraão e dá a Abraão grandes posses e tesouros e ouros e animais em função daquilo que ele fez contra Abraão.
não é? Ele poderia até não fazer isso, mas ele fez porque ele sabia ou soube em seu coração que ele havia cometido um pecado e que aquilo que ele cometeu iria ter consequências e, consequentemente, ele estava ressarcindo Abraão daquele mal que ele causou a Abraão. Então, Abraão recebe vários dotes do faraó e dali então ele toma sua esposa e sai do Egito. E quando ele sai do Egito, ele volta para Betel, que é a casa de Deus, onde ele estava no início. Então, uma coisa que a gente precisa também entender aqui, tirar como lição para nós, é que quando nós cometemos um pecado, quando fazemos alguma coisa que não é da vontade de Deus, quando temos dúvida, porque a dúvida também é pecado no que diz respeito a duvidar da palavra de Deus, quando fazemos qualquer coisa que desagrada a Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é fugir de Deus, porque fugir de Deus não adianta se esconder. Isso aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, ao ouvir a voz de Deus, diz que ele se escondeu, e não tem como se esconder, porque Deus, ele é onipresente e onisciente. E ele, antes que nós venhamos a fazer qualquer coisa, ele já sabe. E antes que nós fujamos para qualquer lugar, ele já está ali. Como Davi disse, se eu for às alturas, o Senhor vai estar. Se eu for à profundidade da terra, o Senhor vai estar. Se eu for à profundidade do mar, o Senhor vai estar. Então não tem como se esconder. Então a única coisa que temos que fazer quando cometemos um erro, seja ele qual for, é voltar à casa de Deus, voltar a Betel. Nós temos um Betel. O Betel é no nosso quarto, na nossa casa, na reunião com os amigos, na leitura da palavra. Temos que voltar a Betel, a casa de Deus. E ali diz que em Betel Abraão invocou o nome de Deus. Esse invocou o nome de Deus, eu queria fazer um rápido parênteses aqui, porque na Bíblia, quando fala do nome de Deus, fala Senhor, fala Elohim, fala Adonai, fala El Shaddai, como vemos nessa paraxá de hoje, que Abraão menciona Deus como El Shaddai. Mas Deus tem um nome sagrado, um nome que não pode ser pronunciado. Nós vemos muitas pessoas pronunciar, nós vemos muitas pessoas falar, mas há um preceito na Torá que diz para não pronunciar esse nome. É um nome com 4 letras que também chamamos de tetagrama, que é Yud, Re, Vav, Re. Esse nome é impronunciável. Eu posso assoletrá-lo, eu posso referenciar esse nome como o nome de Deus, eu posso referenciar esse nome como Hashem, mas não posso pronunciá-lo. Não posso pronunciá-lo porque a pronúncia se perdeu com o tempo, do tempo que ele foi conhecido até hoje, a pronúncia se perdeu. E a outra coisa também é que esse nome só tem consoantes. Então, como é que você lê um nome com consoantes? Esse nome não tem vogal, é Yud, Re, Vav, Re, são 4 consoantes e, consequentemente, impronunciável. Quer seja pelo não conseguir pronunciar um nome sem vogal, ou então por ter um dito de Deus para ser um nome impronunciável. E por isso que os judeus guardam esse nome até hoje e não pronuncia, né? Até quando você vê na Bíblia hebraica esse nome escrito, você não chama o nome de Deus, você chama o nome, ou Hashem, ou Senhor, mas o nome não é pronunciável por ser um nome sagrado. Inclusive, quando nomes sagrados a gente escreve em um papel, né? Se eu escrever no papel Yud, Re, Vav, Re, esse papel eu não posso jogar fora, eu tenho que queimar, porque ali existe o nome sagrado de Deus. No terceiro dia, que foi na terça-feira, nós lemos Gênesis 13, do verso 5 até 13, verso 18, onde tem esses 4 pontos, que é: devido à terra de Betel não ter sustento para Abraão e Ló, eles precisaram se separar. Então, o motivo da separação de Abraão e Ló é porque Abraão e Ló tinham tanto gado, tanta gente, que a terra de Betel não era mais suficiente, não tinha como alimentar tanta gente. Isso nós podemos tirar no que diz respeito a estarmos em algum local onde não temos sustento para nossas almas, onde não temos sustento da palavra. Ali, naquele momento,
provavelmente seja o momento de procurarmos um outro pasto, um outro rebanho, com alguns cuidados. Primeiro, cuidado de todos é saber se realmente é de Deus. Eu não posso sair de um lugar apenas porque eu acho que ele não está mais condizente, ou isso, não. É Deus que tem que dar esse direcionamento. Outra coisa é que eu tenho que ser alimentado no local onde eu estou. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estou em algum local, em alguma igreja, é ali que eu tenho que ser alimentado. Eu não posso ser membro de uma igreja ou de um grupo de pessoas, membro efetivo, e ficar de igreja em igreja, cada terça-feira em uma, cada quarta-feira. Tem alguma coisa errada? Não tem problema você visitar, mas é visitar e não ser constante, porque o lugar de sua alimentação é na sua igreja, no local onde você pertence. Então ali chegou um ponto em Betel que não tinha mais alimento para os rebanhos de Abraão e de Ló, e nem para os seus pastores, a ponto deles entrarem em briga. Então Abraão decide separar-se de Ló antes que viesse uma rivalidade. E Abraão diz o seguinte para Ló: veja toda a terra, ou seja, em Betel onde estava, e olhe em qual lugar você quer ficar, e se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Ou seja, vamos fazer tudo para nos separarmos de forma ordeira, até porque nós somos irmãos, você é meu sangue, eu sou seu sangue, somos da mesma família. E então Ló, levantando o olho, e viu uma terra verdejante, onde era da banda de Sodoma e Gomorra, e deseja ir para lá porque a terra era verdejante e tinha água suficiente. Abraão foi para o lado oposto ao de Ló, que a terra não era tão verdejante e que não era tão amigável, no sentido de ter o suficiente para o seu rebanho. O que é que isso me ensina? Isso me ensina que minhas escolhas não devem ser feitas com base no que eu vejo, mas sim com base no que o Senhor orienta. E muitas vezes vamos precisar tomar decisões, fazer escolhas, até com prejuízo próprio, para um bem comum, como foi o caso de Abraão. Abraão fez uma escolha, foi para o lado oposto ao de Ló, mesmo tendo prejuízo pessoal, porque Abraão tinha gados e pessoas muito mais do que Ló. Ele poderia escolher aquela região, mas ele preferiu escolher uma região que Deus orientasse a ele. O que Deus colocou no coração dele foi que ele escolhesse o oposto de Ló, porque Deus sabia que pelos olhos altivos de Ló, ele ia escolher uma terra aparentemente mais fértil do que a terra oposta que Abraão escolheu. E Ló olhou justamente para as planícies do Jordão, onde existia ali a terra de Gomorra, enquanto que Abraão escolheu Canaã, que mais tarde vem a ser a terra de Israel. E a terra de Israel, nós vamos ver mais na frente, a terra de Israel ela não é somente aquele pedaço de terra que nós temos hoje, ela vai do rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates. Então toda aquela terra ali pertence a Israel. No entanto, Israel fica em um pedaço, em uma porção muito pequena. Por quê? Porque pelo princípio de Abraão, para ficar em paz com todos que estão ao meu redor, eu fico nesse pedaço de terra aqui, que foi o pedaço de terra legalmente cedido, devolvido pela ONU a Israel, mesmo que isso me traga prejuízo, mas para que haja paz entre os irmãos, porque árabes e judeus e israelitas são irmãos, porque são filhos de Abraão, enquanto que Israel é filho e descendente de Isaac, os árabes são descendentes de Ismael, os dois filhos de Abraão. E após a separação, que quer dizer santificação, ou seja, veja que Deus começa a preparar Abraão para entender o seu próximo momento, que é ser um líder e um pai de várias nações, ou de inúmeras nações, incontáveis, né? Deus diz que ele vai ter uma descendência que não vai ser contada, seria como
como as estrelas do céu ou como a areia do mar, que ele não teria contado. E Deus começa a preparar. Primeiro, tira a questão da idolatria. Segundo, tira valores da idolatria, que era o sacrifício de crianças a Deus, que Deus não quer isso. E terceira, que a escolha nunca pode ser pelos olhos, mas sim pelaquilo que Deus diz. E após a separação, quer dizer, santificação, Deus dá a Abraão a terra prometida, ou seja, norte, sul, leste e oeste da terra do Oriente Médio, como eu falei, que vai do rio Eufrates até o grande rio do Egito, que é o Nilo. Então, toda aquela faixa de terra é a terra que Deus concedeu a Abraão, mesmo que Abraão hoje viva em talvez 10% daquilo que Deus originalmente deu a Abraão. Um outro ponto é justamente isso aí, o terceiro dia, onde hoje a terra de Israel ela é nessa região. E nessa região existem dois territórios. Existe o território pequeno aqui, que é a faixa de Gaza, isso aqui é palestino, e aqui que tem parte palestina e parte da Jordânia também aqui. Israel ficando apenas com essa parte azul, sendo a parte de Israel hoje, atualmente, essa região. No entanto, a região de Israel hoje, que é essa daqui em amarelo que eu estou mostrando para vocês, enquanto que o que foi cedido foi daqui do rio Nilo até o rio Eufrates. Toda essa região, pegando aqui a península do Egito, e pegando aqui a Jordânia, e pegando aqui a Arábia, toda essa terra aqui foi dada ao Deus de Israel, que também é Deus de Ismael, e consequentemente o Deus de Israel e o Deus dos árabes concedeu essa terra a Abraão, dando ou deixando todas as demais terras para os demais povos. E Israel, para não ter confusão, para não ter briga, para não ter guerra, para viver em paz, ele se mantém apenas nessa região pequena aqui. E essa região aí não é uma terra que ele chegou e disse assim, essa terra é minha. Essa terra já era dele, porque foi comprada por Abraão, inclusive Jerusalém, que fica aproximadamente aqui, nessa região onde está esse pontinho vermelho, foi um local comprado pelo rei Davi, na mão de Araúna. Ali era um tabuleiro onde Davi comprou aquele local para a construção do templo de Deus. Porque disse Davi a Araúna, e também em seu coração, que não daria nada ao Senhor, que não lhe custasse nada, a fim de que a Davi não viesse a ficar devendo favor a Araúna, dizendo, eu dei aquela terra a Davi, ou que Araúna mais tarde dissesse que não deu e queria tomar. Davi então compra pelo preço estabelecido por Araúna, assim como Abraão comprou a terra de Israel pelo preço estabelecido. Então Israel é efetivamente, por documento legal, histórico, jurídico e reconhecido inclusive pela ONU, de Israel. Toda essa terra aqui que nós vemos é uma terra de Israel que foi cedida, que foi devolvida pela ONU a Israel em 1948, após a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Isso foi feito, primeiro, uma reunião na ONU, onde foi colocado Israel como Estado e devolvida essa terra para Israel em 1948, e um ano depois foi feita a independência de Israel, tornando Israel efetivo como Estado, e onde o povo começa a cumprir uma profecia do Antigo Testamento, ou seja, do Taná judaico, hebraico, que são os livros do Antigo Testamento, onde diz que Israel ficaria vagando por muitos anos, na verdade por 1878 anos, que é da década do ano 70 depois de Cristo até 1948, e depois retornaria à sua terra natal, o que foi um ato que se cumpriu profeticamente em 1948. No quarto dia, ou seja, na quarta-feira, a citação dos reis e cidades legítimas
e o texto bíblico como vemos em Isaías capítulo 6. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? Deus teve o cuidado de colocar dentro do texto bíblico elementos que possam ser verificados fora do texto bíblico. Por exemplo, Isaías capítulo 6 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías começa o capítulo 6 dessa forma. Isaías poderia apenas começar da seguinte forma: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas o cuidado de Deus foi tanto de que colocou nos lábios de Isaías ele escrever que no ano em que morreu o rei Uzias. Aí, para que alguém possa perceber ou checar se isso é verdade, basta na história verificar se teve algum rei chamado Uzias. E quando vamos na história, nós vemos que existia um rei chamado Uzias, que coincide a data do reinado de Uzias com a data da vida profética de Isaías, fazendo com que a própria história identifique o texto bíblico como verdadeiro. Então isso Deus fez não somente em Isaías, mas em vários textos, inclusive com esses que nós vimos aqui. Então fala de reis que se levantariam para destruir Sodoma e Gomorra. Então nós vemos aqui Anrafel, que também foi conhecido na história como Hammurabi, sexto rei da Babilônia, importante no século XVIII a.C., rei de Shinar. Então nós temos Anrafel, um rei que é tido na história como Hammurabi, e a cidade que ele vivia é na história conhecida como Shinar, que é a Suméria ou Babilônia, naquela região ali da Mesopotâmia. Temos também Arioque, que é rei de Eliassar, que possivelmente se trata de Larzar na Suméria. Então nós vemos isso nos textos da história humana, um local da Suméria onde existia um rei Arioque, né? E Kedarlaomer, que é rei de Elam, fica no sul do Irã. Então eu já tenho aí reis se reunindo do Irã, da Suméria ou Mesopotâmia, da Suméria, esses reis se reunindo, que a Bíblia relata que eles se reuniram para ir contra Sodoma e Gomorra. Esses reis se reuniram no Vale de Sidim, onde hoje é a região do Mar Morto. Eu estive lá no Mar Morto, e é realmente, além de ser uma região inóspita, né, é onde fica também as montanhas de Qumran, onde foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, que se encontra no Museu de Israel. Esses manuscritos, o que está no museu ali é uma réplica, mas os manuscritos originais são guardados pelo museu e guardados pelo seu curador, que eu tive até aula com ele no Moriah College. Né? Eles pararam em uma região chamada Kadesh. E Kadesh é um nome muito próximo de Kadosh. Kadesh se parece com Kadosh, soa como se fosse Kadosh, mas não é Kadosh. Kadosh é santo. Então Kadesh é tudo aquilo que parece ser santo, tem cheiro de santo, tem comportamento de santo, mas não é santo. Isso foi o que aconteceu naquele local. Esses reis pararam para ter essa guerra ali contra Sodoma e Gomorra, na região de Kadesh, uma região que parecia ser santa, mas não era, porque santo é a região de Kadosh. A batalha também ocorreu em Seir, divisa entre Judá, que quer dizer louvor, e Edom, que é a força física. Edom, eles são oriundos de Esaú, e Esaú é reconhecido como o irmão de Jacó, e enquanto Jacó mais tarde tem o nome de Israel, ou seja, nação de Deus, né? Porque esse Israel, esse El é o Senhor Todo-Poderoso, El, Deus. Do outro lado, Esaú, ele tem como sua principal característica a força da carne. Então, eles se reuniram em um local entre a divisa de Judá e
a força física, entre a divisa do louvor e a força física. Se você estiver na força física, tentando ganhar tudo com a força do seu braço, você não está em louvor. E se você estiver em louvor, não entre para querer ganhar as coisas na força física. Porque na marcha que o povo no deserto fazia, a primeira tribo que se levantava e andava era Judá. Então, o que diz que Judá deve sempre ir primeiro, ou seja, louvor ir na frente em todas as nossas ações. Pela manhã, quando acordamos, devemos louvar a Deus, ou com cântico, ou com a prece, ou com o clamor, ou com o reconhecimento que Deus é um Deus que nos deu um novo dia, que o Senhor ele está na nossa frente, que Ele vai conosco. Então isso é um princípio de que Judá deve ir sempre primeiro e que Judá nunca se envolve com a força física. Na hora que você se envolver com sua força física, com o braço da carne, com aquilo que você acha que pode fazer, você saiu do estabelecimento de louvor. Foi também no Vale de Sidim que Ló foi sequestrado, levado para Adã e perdeu todas as posses para os reis que se levantaram contra Sodoma. Ló, como nós vimos nos painéis anteriores, Ló ele preferiu ir para um pasto verdejante, que era Sodoma, e foi ali que ele foi sequestrado, levado como refém, levado como presa desses reis. E lá, não somente ele, mas todas as suas posses foram tomadas. E nesse momento é que vem o peso do sangue, o peso da família, onde Abraão, ao saber disso, ele reúne os 318 valentes de Abraão, vão lá, tiram Ló do cativeiro, dizima todos os inimigos que fizeram aquilo, ou seja, que levaram Ló e seu povo e suas posses como cativeiro, e resgata não somente Ló, a sua família e o seu povo, mas também as suas posses. E aí nós temos a questão da família, independente de ser separado, de ter se separado por achar melhor uma vida longe da família, dos pais. Na hora de precisão, temos que ir resgatá-lo, porque a vida deles importam para Jesus. E nós vemos hoje até algumas religiões fazendo menção aos 318 homens, mas eles os fazem por equívoco. Eu quero utilizar a palavra equívoco porque a outra palavra seria muito mais danosa, porque eles fazem isso visando interesse próprio, e o qual nos evangelhos está cheio de menções que haveriam falsos profetas, que seriam mercadores das peles das ovelhas. Então, não existe 318 guerreiros, 318 valentes no dia de hoje. Não existe. Isso tudo são marketing que as igrejas usam para usufruir do benefício do dinheiro e de oferta dos seus membros. Nada mais, nada menos do que isso. No quinto dia, nós vemos também Abraão devolve a Bera, rei de Sodoma, tudo que era dele, para este não viesse a dizer que ele enriqueceu. Veja bem, Abraão, ele com 318, vai até os que cativaram os soldados e o povo de Sodoma e seu sobrinho Ló, e resgata todo mundo. Resgata Ló e suas posses, mas também resgata Bera, que era o rei de Sodoma. Só que por ele resgatar, ele teria direito a esse espólio. O que é que Abraão faz? Não vou querer o espólio. Devolve tudo ao rei Bera, para que o rei Bera não venha dizer mais tarde que enriqueceu Abraão. Isso é uma atitude nobre, porque Abraão preferia ser conhecido como aquele que era sustentado por Deus, ou como aquele que de alguma forma Bera o ajudou a prosperar. E Abraão devolve tudo, devolve todas as posses e povo do rei de Sodoma, de Bera, para que esse não viesse a dizer que foi ele que enriqueceu Abraão. Devido a isso, Deus aparece a Abraão e diz que para ele não temer, que ampararia e que Abraão teria um prêmio muito grande. Isso quer dizer o quê? Porque em função desse comportamento, Abraão
por direito até da guerra, ele teria o direito aos espólios da guerra, como hoje as nações têm. O mapa geográfico mundial é dividido é dividido segundo aquilo que é acontecendo como resultado da Segunda Guerra, da Primeira Guerra. Então, cada guerra, o mapa geográfico é redividido para as nações que ganharam a guerra. E Abraão não quis essa divisão, não quis essa partilha, não quis nada disso. Consequentemente, ele ia ficar seus espólios, mas ele já tinha muito, mesmo assim, preferiu confiar em Deus. E Deus, em função dessa fidelidade de Abraão a Deus, ele então diz que Abraão não se preocupe, porque Deus o ajudaria e ele seria um homem muito grande e que Deus iria dar um prêmio muito grande, não sabendo ele, Abraão, qual seria esse prêmio, né, que vem saber depois. Porque nesse momento, Abraão então fala com Deus que ele não teria como, com todas aquelas posses, porque Abraão era muito rico, muito rico, riqueza que hoje não sei se alguém no mundo teria, mas Abraão era muito rico, para o mundo conhecido. E para quem ele ia deixar? Ele ia deixar para Eleazar? Bem, Eleazar, o nome dele é Deus me ajudou, né? Ou Deus me ajuda. Por quê? Porque quando Abraão encontrou Eleazar, ele estava perdido e assim, no deserto, a sorte. Abraão então toma Eleazar, cuida de Eleazar, e Eleazar define em seu coração que queria ajudar Abraão e tudo. E Eleazar passa a ser o braço direito de Abraão em todas as coisas, inclusive quando Isaac, já na idade de casar, Abraão então manda Eleazar ir buscar uma noiva para o seu filho. Olha, Abraão confiava em Eleazar de tal forma que esse foi buscar uma esposa que teria que ser segundo os costumes e critérios do povo de Abraão, né, para o seu filho Isaac, que era o filho da promessa, o único filho que Abraão tinha e teve com Sara, né? Então esse era Eleazar. Mesmo assim, Abraão pergunta: é para ele que eu vou deixar? Se Deus dissesse sim, Abraão não teria nenhum problema, mas Deus diz assim: não, porque eu mesmo te darei um filho vindo das suas entranhas e das entranhas de Sara. No sexto dia, nós temos então o sacrifício de Abraão, nesse mesmo lugar que teve essa conversa entre Abraão e Deus a respeito do grande prêmio, da grande bênção que Deus ia derramar sobre a vida de Abraão e também sobre o filho Isaac. Então Abraão pergunta a Deus o que é que ele faz, como é que ele pode ter certeza a respeito disso. Então Deus orienta Abraão a pegar 3 novilhos, 3 cabras, 3 carneiros, uma rolinha e um pombinho, e pegar esses animais, ou seja, as 3 novilhas, 3 cabras, os 3 carneiros, dividir ao meio de maneira que ficasse metade para um lado e metade na frente dessa outra metade. Então ficava cabeça e 2 patas para um lado, e cabeça e a cauda e as 2 patas por outro, e dividindo elas duas em um corredor, e ficava 3 novilhos partidos ao meio e separado, 3 cabras partidas ao meio e separado e 3 carneiros partidos ao meio e separado. No entanto, a rolinha e o pombinho não repartisse, né? E a palavra de Deus diz que os abutres, depois que Abraão fez isso, ali era carne, né? E esse cheiro de carne subia, e os abutres vieram para poder comer aquilo que Abraão separou para Deus como sacrifício. E a Bíblia diz que os abutres vinham tentar comer essas carnes, e Abraão ficava enxotando e enxotou o dia todo, vigiando para que ninguém venha comer seu sacrifício. Ou seja, algo importante aqui que nós podemos tirar e adequá-lo à nossa realidade é que tudo aquilo que eu sacrifique ao Senhor, o meu tempo,
a minha leitura Bíblia, o meu louvor, a minha dedicação a Deus, as minhas ofertas ao Senhor, quer seja em espécie, em dinheiro, quer seja em uma cesta básica, quer seja em ajudar alguém a ter uma consulta ou qualquer coisa que nós venhamos a oferecer como sacrifício ao Senhor, tenha certeza que os abutres espirituais, ou seja, os demônios, vão tentar comer, vão tentar destruir, vão tentar de alguma forma usurpar para eles. E diz que Abraão ficou o dia todo até o entrar da noite tangendo os urubus, né? E isso eu creio que eram tantos urubus que a Bíblia precisou registrar esse fato. Então quem são esses urubus adequando para a nossa vida? São demônios. Demônios que vêm tirar de nós a vontade de ler, demônios que vêm tirar de nós a vontade de estudar, demônio que vem tirar de nós o tempo de orar a Deus, demônio que vem tirar de nós, demônios que vem tirar de nós as nossas atividades junto ao Senhor, nosso tempo de ir para a igreja, demônios que vêm fazer alguma coisa para usurpar aquilo que nós queremos sacrificar a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado e, se for o caso, passar o dia todo em vigilante oração, pedindo a Deus que afaste esses demônios, esses seres espirituais da nossa oferta diária, que é o nosso próprio corpo. No sexto dia também, Deus revela a Abraão que a sua descendência será levada para o cativeiro por 400 anos. Então, Deus não apenas revela a Abraão que ele vai ter uma descendente numerosa, mas que essa descendência mais à frente vai ser levada a cativeiro pelo Egito por 400 anos. Agora nós temos que entender um ponto aqui no que diz respeito a esses 400 anos. Esses 400 anos conta da vida de Isaac, porque foi Isaac que inicialmente foi ao Egito, né? E Isaac com 60 anos ele chega no Egito e teve Jacó. Então eu tenho 60 anos e Isaac viveu mais do que isso. Mas fazendo contagem da cronologia dos tempos de Isaac e dos seus descendentes para poder somar esses 400 anos, eu tenho o seguinte: quando Isaac teve 60 anos, então ele teve Jacó, ou teve Israel. Então 60 anos. Jacó ele viveu 130 anos, então 60 anos mais 130 eu tenho 190 para os 400 anos, 210. Então foram 210 anos que Israel passou no Egito, e não 400 anos inteiros. Em 400 anos inteiros ele viveu no Egito, mas não como escravo, porque a gente contado, os sábios do judaísmo conta, e inclusive o Talmud e o Midrash falam sobre isso, que são 210 anos, que os outros, os 190, diz respeito a 60, quando Isaac desce para o Egito, e Jacó também desce para o Egito. Então tem 130 de Jacó, mais 60 de Isaac, 190, para os 400 anos que ele ficaria no Egito, ficou 210. E desses 400, 210 que efetivamente ele ficou como escravo, né? Outro ponto também que diz respeito ao sexto dia é que Deus faz uma aliança com Abraão, concedendo-lhe a terra prometida que vai do Nilo até o Eufrates. Isso você encontra em Gênesis capítulo 15, verso 18. Né? E no sexto dia também nós temos a questão de Sarai e Agar. É algo importante aqui que eu quero tocar, que me veio à mente a respeito de Sarai e Agar, no Novo Testamento, mais precisamente no livro de Atos, onde fala sobre Agar e Sarai como sendo dois locais, onde diz que uma é a Israel celestial e a outra a Israel terrena. E diz que o Monte Sinai, né, ela não fica na península. O monte Horebe, onde Deus se apresentou a Moisés, não fica na península no Sinai,
mas sim na Arábia Saudita. Então, o monte que hoje é feito, caminhadas, viagens, e sobe ao monte lá, acreditando que é o monte de Horebe, onde Deus se apresentou a Moisés, não é aquele não. Aquele ali é o monte Sinai, que fica na península do Sinai, que é o monte onde os turistas podem ir, porque esse monte da Arábia, onde Atos diz que é o monte Horebe, ele não pode ser visitado porque está na Arábia Saudita e a Arábia Saudita não permite essa visita. Então, o que é feito ali no Monte Sinai é uma lembrança daquilo que Moisés passou juntamente com o povo judeu. Não que seja efetivamente o Monte Sinai. O Monte Sinai fica, e você pode verificar isso no livro de Atos, ele fica na Arábia, né? A respeito de Sarai e Agar, nós temos um livro de Hebreus que está escrito que conceber um filho era uma virtude, é uma virtude. Então, toda mulher que fecunda um filho, que gera um filho, ela é uma mulher com virtude, ela tem a virtude de gerar um filho. Por esse motivo é que havia um pranto muito grande no Antigo Testamento com a mãe de Samuel, com a Ana, que não podia ter filho, né? A própria Sara, que não podia ter filho. E a gente vê na Bíblia a mãe de João Batista também, que não podia ter filho. Então a gente vê essas mulheres pranteando muito e chorando muito diante de Deus pela a possibilidade de não ter filho. Hoje as pessoas até preferem não ter, mas naquela época era tido como uma virtude ter filho. Até porque também em Provérbios capítulo 31, verso 10, diz: mulher virtuosa quem achará? Isso eu tenho que me remeter ao contexto histórico. E o contexto histórico é que uma mulher, para ser virtuosa, ela tinha que ter filhos. Tanto é que o texto em Provérbios capítulo 31, a partir do verso 10, fala que ela cuida bem dos filhos, que de manhã cedo se levanta para preparar o café, a alimentação da manhã para os filhos e para o marido, que mulher virtuosa quem achará. Então, é associado no Antigo Testamento, isso eu tenho que estabelecer como critério de contexto. Sem um contexto eu não consigo perceber alguns valores, né, que a virtude da mulher também se dava em função de ter um filho. E por esse motivo é que a gente vê Sarai em pranto, porque ela não podia dar um filho a Abraão. E por esse motivo, essa dor que ela sentia é que, baseado na cultura, uma serva de Sara, ou a serva de qualquer mulher que não podia ter filho, poderia ter filho para ela. Contanto que, na hora que fosse ter o filho, que ela tivesse o filho sentado entre as pernas de Sara, para dizer que o filho era dela, e esse filho era tomado como de Sara, né, e de Abraão. Então, esse era um costume da época, era um valor da época. A gente não concorda, a gente concorda. Não é uma questão de concordar e não concordar, é questão de a gente entender o costume para fazer a leitura da Bíblia de forma correta, porque senão a gente não consegue entender. Então, a dor que Sara teve de não ter filho foi que propiciou a Sara tomar a decisão de tomar a decisão de tomar Agar para engravidar de Abraão e ter um filho com ele, para que ela pudesse, através de Agar, dar um filho de Abraão. Todavia, se Sara não fizesse isso, tivesse esperado, ela mesma teria o filho dela, porque isso foi prometido e ela iria ter. Vale ressaltar que esse comportamento de Sara é um comportamento que hoje muitos de nós fazemos. Nós lançamos mão de fazer alguma coisa, não esperamos, tomamos decisões erradas apenas porque não sabemos esperar a Deus. E para esperar a Deus temos que estar disposto, inclusive, a prejuízos pessoais, a fim de que venhamos a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossa vida. Porque a partir do momento que ela fez isso, ela gerou, através de Agar, toda uma nação árabe que mais tarde se volta contra o próprio filho de Abraão, contra o Isaac, que é hoje Israel. Então, por esse motivo, Sarai, sentindo pressionada pela cultura da época, né, ela se envolve e faz com que Agar venha ter um filho de Abraão.
Outro ponto também é que Agar era uma princesa no Egito. Quando Abraão teve com Sara no Egito, que Abraão disse que Sara é irmã e que o faraó tomou, o faraó tinha uma filha, essa filha era Agar, e vendo tudo que Deus tinha feito, por intermédio de Abraão, por intermédio de Sara, o próprio faraó diz assim: olha, eu peço que vocês levem minha filha, porque é melhor ela ser escrava com vocês do que ser princesa em qualquer outro reino. Olha a consciência do faraó em ver Deus agindo nas suas terras, no seu reino. Ele preferiu que Agar fosse como serva de Sarai, na época Sarai, do que ela viver como princesa em qualquer outro lugar do mundo. O que é que eu aprendo com isso? O que Davi diz: melhor é um instante na presença de Deus do que uma eternidade em qualquer outro lugar do mundo. Melhor é estar na presença de Deus um só instante do que estar uma eternidade em qualquer outro lugar do mundo fora da presença de Deus. Nesse momento também, esse é um comentário do Rashi, que viveu entre 1040 e 1105, não é? Então, nós vemos aí 65 anos. Esse também o anjo do Senhor foi buscar Agar quando essa fugia, pois carregava a semente de Abraão e também a promessa. Ou seja, quando Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma multidão, não importa se essa multidão viria somente por Sara ou se viria por Agar, porque a semente de Abraão estava em Agar. Então Deus envia um anjo para buscar Agar, porque nela também existia a semente de Abraão, e essa semente de Abraão também viria a ser uma grande nação, como são os árabes no dia de hoje, uma grande nação, todos filhos de Abraão, quer seja os árabes, os palestinos e Israel. O outro ponto diz respeito ao nome de Ismael, né? No nome de Ismael temos a partícula Shema, ouve Israel, que é Ishmael. No meio do nome de Israel nós temos o Shin, o Mem e o Re. Esse SH é o Shin, o M nós é o Mem e o A é o Re. Então esse Shema é o mesmo Shema que nós temos lá em Deuteronômio capítulo 6, que é Shema Israel Adonai Elohim Adonai Erra. Shema, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Esse Shema, esse ouve, é o nome de Ismael. Ismael, ouve Deus, que Deus ouviu o choro de Ismael, o sofrimento de Ismael, e por esse motivo é que Deus já antecipadamente chama o filho de Abraão com Agar de Ismael, porque Deus ouviu o seu choro, Deus ouviu o seu pranto. Isso está em Gênesis capítulo 16, verso 11. Então, no próprio nome de Ismael, ou Ismael, existe a partícula Deus, dizendo de quem ele é. O outro ponto é também que Deus muda o nome de Abraão e muda o nome de Sara. Deus muda o nome de Abraão para Abraão, de Abrão para Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 17, verso 5, onde Abraão, ou Abrão, enquanto Abrão ele é o pai de Arã, né? Arã, Abraão é o pai de nações. Então, se ele é o pai de nações, ele passa a ser, deixa de ser o pai de Arã e passa a ser o pai de Abraão. Ele também precisa que o nome da esposa seja modificado. Porque como ele vai ser o pai de uma grande nação se a esposa não tiver conectada a esse mesmo propósito, a essa mesma visão? Então, uma coisa que nós temos que entender aqui é que marido e mulher têm que ter a mesma visão e o mesmo propósito. Pode até pensar diferente, mas a mesma visão e o mesmo propósito. E Abraão então passa a se chamar Abraão, pai de todas as nações,
E Sarai passa a se chamar Sara, ou seja, ela deixa de ser princesa para ser a princesa. Então, dentre todas as princesas que existiram, existem e existirão no mundo, Sara é a princesa, porque ela também é a mãe de todas as nações, porque veio a partir de Isaac. Então nós temos Abraão como pai de todas as nações e Sara como a princesa. E no sétimo dia, a aliança e a semente. Nós vemos isso no capítulo 17, do verso 7 até o capítulo 17, verso 23. Esse sétimo dia seria o dia de hoje que a gente estaria estudando, estamos estudando a Paraxá. E vemos também o seguinte, que a cada aliança que é feita entre Deus e o homem envolve a sua semente. Então, se Deus faz uma aliança com você, nessa aliança, nesse contrato, nesse memorial, a sua semente também está. Por esse motivo que todos nós que estamos ligados a Abraão, somos frutos da mesma semente, consequentemente temos a mesma promessa. Então todas as promessas de Abraão vão para as suas descendências até os nossos dias, até cada um de nós que somos herdeiros de Abraão por Cristo Jesus. Foi assim que Noé e agora está sendo como Abraão, devido à semente do primeiro homem, Adão, ter se corrompido. Então, isso aqui quer dizer o seguinte: quando Deus cria Adão e Eva, a Bíblia diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Adão e Eva foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 5, diz que Sete foi criado à imagem de Adão. E Adão, nesse momento, já havia pecado, já havia saído do jardim do Éden. Então, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, e Sete, o filho de Adão, que dá descendência a todos nós, inclusive chega de Noé a Sem, de Sem, os semitas, que são os judeus, Israel, e os árabes, todos nós, é a imagem e semelhança de Adão. Por esse motivo é que se fez necessário o segundo Adão, que é Cristo Jesus, para nos tornar a imagem e semelhança de Deus de novo. Por isso que Paulo fala que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem saiu o pecado no mundo através dele. Ou seja, todos nós estamos ligados em Cristo Jesus, passamos a ser a imagem e semelhança de Deus através de Cristo Jesus. Tem um conceito na teologia chamado já, mas ainda não. Todas as coisas que Cristo conquistou na cruz já é nossa, mas ainda não estão presentes em nós. Por exemplo, nós vamos ter, em virtude do arrebatamento, um corpo incorruptível. Isso nós já conquistamos, mas ainda não está manifestado em nossa carne, apenas quando acontecer o arrebatamento que nós receberemos o corpo incorruptível. Então, isso diz respeito, em Cristo nós já somos a imagem e semelhança de Deus, mas ainda não é manifesta em nós, porque ainda estamos no corpo dessa carne. De maneira que Adão é a imagem e semelhança de Deus, Sete, a imagem e semelhança de Adão. Por isso o pecado veio no mundo até os nossos dias, até que Cristo tirou o pecado do mundo, porque o pecado do mundo veio sobre Cristo, e Cristo então ressuscita, vencendo a morte e o pecado, e todos nós que acreditamos e seguimos a Cristo, temos então esse corpo incorruptível, e vamos receber esse corpo incorruptível quando vier o arrebatamento e nós nos unirmos com Cristo em aliança eterna, A circuncisão da carne, isso é outro ponto também interessante. A circuncisão algumas leis da Torá, algumas leis do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, ela tem a ver também com alguma questão de saúde, ou seja, quando eles estão acampados no
deserto, né, Deus orienta o povo que na hora das suas necessidades eles saiam do acampamento e longe do acampamento façam suas necessidades em terra e depois voltem. Né? Ou seja, Deus já tinha leis sanitárias a respeito disso, porque se eles fizessem ali no acampamento, isso iria trazer mosca, iria trazer insetos, iria trazer doenças, bactérias. Então Deus orienta que eles façam isso fora do acampamento e diz que coloca que o acampamento é santo, que essas coisas não poderiam acontecer ali, mas também é dito isso por uma questão de lei sanitária. E uma das leis sanitárias, ou lei de saúde que Deus institui, é a questão da circuncisão. E a circuncisão ela tem a ver com algo interessante, ou seja, todo homem, né, imagine eles andando pelo deserto, né, fazendo suas necessidades, sem tomar banho, só quando eles encontravam água, e como é que era a asepsia do seu corpo, né? Então, isso poderia trazer problemas de saúde sérios. E um dos problemas de saúde, eles poderiam ter doença no pênis, ou seja, doença peniana. E uma dessas doenças penianas seria a questão do câncer peniano. E hoje nós vemos, a própria ciência, nós temos isso, temos estudos, você pode ver isso na internet, que em função da circuncisão, a taxa de câncer de pênis em Israel, dos judeus, dos israelitas que são praticantes e que fizeram e fazem circuncisão até o dia de hoje, é praticamente zero, se não zero, em função da simples observância de uma lei que já tem mais de 3.000 anos de existência. Então essa observância faz com que Israel, cumprindo, eles pudessem ser guardados e salvos de uma doença danosa, que é a questão do câncer, né? A taxa de câncer em Israel hoje chega a quase zero de câncer no pênis, né? E Estados Unidos 0,4%, Europa 0,6%, Brasil 2% de câncer, né? Isso você tem, inclusive no site da Organização Mundial de Saúde, tem no site do Ministério da Saúde e outros sites de revistas especializadas em saúde, né? Na Índia nós temos 3,32%, né, a cada 100 mil habitantes, 3,32%, isso é um número gritante, né? Ou seja, a cada 100 mil habitantes nós temos 3 casos. Agora, isso tem a ver, no caso da Índia, com as péssimas condições de saúde, tem a ver também com o rio Gange, onde as pessoas, quando morrem, são queimadas e lançadas no rio Gange para então descerem um rio ou afundarem no rio. Então aquelas águas do rio Gange estão infestadas de bactérias, de doenças, e eles entram para tomar banho e se banhar como sinônimo de purificação. Então essa condição de saúde, essa condição sanitária, ela é muito importante para que a saúde humana, a nossa saúde, seja preservada. Por isso é muito importante que o governo tenha políticas bem claras e bem definidas quanto ao esgotamento sanitário, quanto às águas fluviais, porque isso são pontos de doença muito grande. Haja visto os rios em São Paulo, né? O Tietê, que é um rio que daqui a uns dias já não vai ter mais vida. Já a percentual de vida no rio Tietê é muito baixa em função de toda a poluição, né, que existe no rio Tietê. E olha que já foram feitas dragagem e tudo mais, mas isso é para a gente ver o quanto Deus foi cuidadoso e zeloso com o povo, quando Deus tira o povo do Egito, que mesmo eles morando lá como escravos, eles tinham cidades onde tinham todas as questões sanitárias adequadas, mas eram escravos, né? E Deus tira e não deixa eles à toa, ou seja, Deus começa a cuidar, colocar leis sanitárias para que eles sejam preservados, e essas leis sanitárias preservam até o dia de hoje, né? A circuncisão da carne, segundo Rashi, rabino do século XI, Abraão tinha 3 pontos negativos, né? O primeiro ponto negativo diz respeito ao ouvido, a segunda, os olhos, e a terceira, a genitália. Quando Abraão decide sair da idolatria
e começa então a buscar a Deus como sendo um único Deus, criador dessas coisas, esses 3 pontos negativos, ou 3 pontos cegos de Abraão, são corrigidos. O primeiro é que Abraão, enquanto estava na idolatria, ele não conseguia ouvir a Deus. E quando ele sai da idolatria, por isso Deus diz assim, olha, saia da idolatria, saia dessa terra, vá para a terra que eu te enviarei, porque eu quero falar contigo mais vezes. Então a idolatria impedia de Abraão ouvir a Deus. E quando Abraão sai de Ur dos caldeus, ele começa então a ouvir Deus. Então, o primeiro ponto, por seguir a Deus, o único Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, começa então a destapar os ouvidos de Abraão para ele então ouvir a Deus. O segundo é os olhos, porque o que Abraão via era conflitos, era brigas, era guerras, era idolatria, era crianças sendo mortas. Ele não conseguia contemplar a ação de Deus. Então Deus diz assim, saia da idolatria para você começar a contemplar as coisas que eu criei. Então Abraão, quando sai da idolatria, ele começa a contemplar o céu, contemplar a terra, as gramas, o firmamento, o sol e tudo que havia de tão belo que Deus criou, que a idolatria impedia dele ver, né? E a terceira questão diz respeito justamente à circuncisão, que Abraão não podia ter filho, e após a circuncisão, após tudo aquilo, cumprir aquilo ali, Abraão então tem a promessa de Deus, sabendo Deus que Abraão ia fazer esse pacto com ele da circuncisão, e Abraão então tem filho, o Isaac, filho de Abraão com Sara, e esses 3 pontos são corrigidos. O que é que eu entendo com isso? Que enquanto eu estiver dentro de um ambiente de idolatria, eu não vou conseguir nem ver e nem ouvir as maravilhas de Deus. Por quê? Porque o ambiente que eu estou é um ambiente de tumulto, um ambiente de corre-corre, um ambiente de mortes, de sacrifícios, ou eu não tenho tempo para parar, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para nada, aquela confusão, aquela falta de tempo, aquela angústia terrível. Por quê? Porque eu estou envolvido em algum tipo de idolatria. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar de Deus para me tirar de tudo aquilo que é idolatria. Não é me tirar do trabalho, não é me tirar do convívio social, não é me tirar das minhas atividades humanas, nada disso, mas é fazer com que o meu espírito, minha mente não fique envolvida com essas coisas. Eu tenho que sair daí, eu tenho que sair desse contexto para poder ouvir Deus, para poder ver Deus e ter frutos diante de Deus. Somente então é que eu começo a ter frutos em Deus. Eu posso gerar até frutos sem nenhuma dessas coisas, mas esses frutos não são de Deus, e por não serem de Deus não são eternos. E aí eu tenho então a Maftir, que Maftir quer dizer conclusão, que está em Gênesis capítulo 17, verso 24 até o capítulo 17, verso 27, onde 2 pontos são colocados. A primeira é que Abraão fez a circuncisão aos 99 anos e Abraão teve filho aos 100 anos. E a segunda é que Ismael, né, ele fez a circuncisão aos 13 anos. E por que isso é referenciado na Bíblia? Porque aos 13 anos é o Bar Mitzvah. Aos 12 anos para as meninas, o Bat Mitzvah, e aos 13 anos para os meninos, o Bar Mitzvah. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a passagem do tempo de criança, aos 12 para a mulher e aos 13 para o homem, para eles começarem a ser então cumpridores da lei, observadores da lei, para que eles possam ser responsáveis por cumprir a Torá, os mandamentos de Deus. Então, aos 13 anos, o menino tem uma cerimônia do Bar Mitzvah, que muitas vezes é feita ali no Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, como o nome realmente é, onde o pai, o filho que está com 13 anos, com a Torá, eles começam a dançar com o rabino, mais outras pessoas da congregação, da sinagoga e seus familiares masculinos de um lado e as mulheres do outro lado. Eles então começam a dançar e se alegrar pelo menino a partir dos 13 anos,
já está atingindo a idade adulta para ser observador da Torá. Então esse é o ponto de Ismael. Aos 13 anos foi feito o Bar Mitzvah, né? E a Haftará, que é a separação, ou seja, eu faço estudo da Torá, que foi a porção que nós fizemos hoje, de Lech Lechá, né? Gênesis capítulo 12, verso 1 até o capítulo 17, verso 27, da Haftará. E eu também associo a isso a um texto dos profetas, no caso hoje, dos profetas ou da Taná. Pode ser um salmo, pode ser um livro de história, pode ser reis, pode ser qualquer um que não seja a Torá. E o livro de hoje está em Isaías, capítulo 40, versos 27, capítulo 41, versos 16. Esse é um texto que nós devemos ler, estudar. Eu aconselho que vocês abram suas Bíblias e leiam esse texto da Torá. Tem visto que nós já passamos aqui toda a Parashá. Fique agora apenas na incumbência. Eu poderia fazer essa leitura, mas é importante também que vocês tenham a habilidade, o desejo, a alegria manifestada em seus corações de ler a palavra, principalmente no Shabat, porque é o dia que Deus separação, tomou licença entre os demais dias e descansou nesse dia e santificou. Então nesse dia a gente pode sim fazer o estudo da Torá como nós estamos fazendo, mas também ler a Haftará, que é um texto além da Torá que nos traz ensinamentos muito a esse respeito, certo? Para a próxima semana, no próximo sábado, nós vamos ter a Parashá Vayera, que vai de Gênesis capítulo 18, verso 1 até capítulo 22, verso 24. Né? A Maftir de Gênesis, né? O Haftará de Gênesis vai ser em 2 Reis, como eu falei, tá vendo? 2 Reis 4, de 1 até 37. E a Maftir, que é a conclusão, é em Gênesis capítulo 22, verso 20 até o capítulo 22, eu botei verso 22, mas até o verso 24. Certo? As porções diárias estão aí descritas, vocês podem dar uma pausa e pegar essas porções diárias, ou então pode ler de uma vez só no sábado, do verso 18, 1 até o 22, 24. Como sugestão, eu sugiro que vocês leiam um pouco cada dia, porque vocês mantêm a disciplina da leitura da Palavra de Deus diariamente. Claro que eu creio que vocês já fazem isso, né? Mas é interessante ter essa disciplina no que diz respeito à leitura da Torá. E, querendo Deus, no próximo sábado nós nos encontramos para fazer o estudo da Parashá como fizemos hoje. Shalom, Shalom Avrahut, e que tenhamos uma boa semana. Shavua Tov, boa semana a todos. Deus abençoe.